Comecei aqui. Vou só fechar a porta ali. Então, como a gente já viu a força peso, a gente já viu a força normal, elevadores, força de tração, sistema de blocos. E a gente viu depois força de atrito. Chegou a hora da gente conversar sobre força elástica e depois força centrípeta. Na aula de hoje a gente pode fazer sobre isso. Então, força elástica. A gente apelida ela, né, de FL, de força elástica. E essa força elástica ela pode ser entendida como uma força que um corpo que se deforma e tende a retornar à sua configuração original exerce. Sempre que eu apertar alguma coisa, essa alguma coisa pode ser uma bolinha de borracha, ela tender a voltar sozinha para o formato original, a gente diz que essa força é uma força elástica. E geralmente a gente pensa numa mola, né? Nas questões de física, uma mola ao ser esticada, ao ser comprimida, vai exercer a partir disso uma força elástica. Mas pode ser também um arco do arco e flecha, né? Que é o arco que enverga, tem uma força elástica. Pode ser a régua que a gente torce ela, sabe? Que ela tende a voltar quando a gente dá um peteleco em alguém. Essa força é uma força elástica. É uma força que tende a restituir a configuração original do objeto sempre que for deformado. Então essa, entre aspas, deformação gera essa força elástica. Então eu escrevi aqui, ó, que a força elástica é uma força que surge para restituir, por isso que a gente chama essa força de restituição. Restituir a configuração original de um corpo. Aqui em geral esse corpo vai ser uma mola, né? Opa. Mola que tem, então o corpo, mola no caso, que tem propriedades elásticas. Então eu vou desenhar um exemplo aqui de uma situação que tem uma mola pendurada, é a mesma mola, tá? Só que em três situações diferentes, três situações distintas. Primeiro tem uma mola pendurada só ela. E a gente diz que a mola tem esse comprimento de conforto, né? Esse comprimento de ninguém puxando ela. E a gente diz que a extremidade dela está numa posição zero. Quando eu penduro um corpo nessa mola, essa mola se estica. A gente já sabe que existe um prolongamento da mola quando eu estico um corpo. Então, digamos que eu tenho essa posição original da mola, que é onde a extremidade dela estava, que era aqui. E essa mola se distendeu até aqui, ó. A gente chama essa distensão da mola de elongação. Vou puxar para cá, vou escrever, ó. Elongação é o nome dado à deformação que a mola sofre quando essa deformação é reversível. Eu não posso chamar de deformação? Até pode, desde que tu entenda que elongação remete a deformação irreversível. Aliás, a elongação remete a deformação que seja sempre reversível. Qualquer mola, se tu esticar ela demais, ela deixa de ter essa propriedade elástica, né? Ela se estica e fica. Dá para estragar a molinha da caneta, por exemplo, se tu puxar muito ela. Então, quando essa deformação for reversível, ela vai se chamar elongação. Mas pode aparecer, a mola foi deformada, às vezes nas questões não está tão certo, mas aparece assim, tá? A UFSM que era um pouco mais conteudista, então tem que se ligar que deformação é uma coisa pensada como pode ser reversível e elongação não. Elongação ela sempre vai retornar à posição original. Então essa elongação que a gente vai chamar de X foi causada porque eu pendurei um corpinho aqui. Imaginando que eu tenha pendurado um corpo de 10 newtons, tenha produzido uma elongação x igual a 1 centímetro. Se esse corpo com propriedades elásticas, se essa mola obedece à lei de Hooke, que é uma equação que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu pendurar um corpo de peso 20 newtons, a elongação que a mola vai sofrer vai ser o dobro do que ela sofreu antes. Quando eu tenho um corpo com propriedades elásticas que obedece à chamada lei de Hooke, sempre que a força que estica o objeto, a mola, né, esse objeto com propriedades elásticas, dobra,
a elongação também vai dobrar. Então, se esticou 1 centímetro quando eu pendurei 10 newtons, vai esticar 2 centímetros quando eu esticar um corpo de peso 20 newtons. E a força que a mola faz, entenda, é sempre contrária à elongação. O peso, que é a força com que a Terra atrai esse corpo, está puxando ele para baixo, certo? A mola, com a força elástica que ela faz, está puxando o corpo para cima. E é a força elástica que anula a força peso. Então a mola faz uma força que se opõe à elongação, ó, ela se opõe ao x, né? O x é para baixo, a força é para cima, e ela tem um módulo, uma intensidade que é diretamente proporcional a essa elongação. Aqui a força que anulava o peso era 10 newtons, né? Se esse peso é 10 newtons. Aqui a força que anula um peso de 20 newtons vai ser também 20 newtons. Quer dizer que a força elástica aqui era 10 newtons por uma elongação de 1 centímetro. Aqui a força elástica que está anulando o peso deste corpo de 20 newtons, ela passou a ser 20 newtons também. Isso é quando a mola para de deformar. É, quando ela fica em equilíbrio. Soltei, né? Tá deformando. Porque a força ela vai aumentando conforme eu estico a mola. Aí ela equilibrou aqui numa elongação que gera nessa mola uma força que anula o peso de 20 newtons. Porque a força é diretamente proporcional à elongação. Quanto mais eu estico a mola, mais força eu tenho que fazer. Num negócio de prender o cabelo, né, num rabicó, tu percebe que se tu puxa pouquinho, tu faz pouca força. Se tu puxa bastante, tu tem que fazer bastante força. Então a intensidade da força que tu faz sobre um corpo com propriedades elásticas é proporcional ao quanto tu está deformando esse corpo. Uma borrachinha de dinheiro também, né? Aquelas borrachinhas de dinheiro lá, amarelinha. Se tu estica pouco, tu faz pouca força. Se tu estica mais, tu faz mais força. A molinha que tem dentro da caneta, aquela de ponta retrátil, né? Tu aperta ela com pouca força, ela comprime pouco. Se tu quer comprimir mais, tu tem que fazer uma força maior. Quer dizer que numa mola que segue a lei de Hooke, a força que ela exerce vai ser diretamente proporcional à elongação. Ou seja, quanto mais eu puxar essa mola, maior a força que ela vai fazer. Então, a lei de Hooke, que é a relação matemática entre as forças e as elongações, né? Vou escrever aqui, ó. Lei, mas não é o Hulk da Marvel, tá? Não é o Kismag. Lei de Hooke. Aqui, ó. Odiado por Newton, né? Lei de Hooke. Vai nos dizer... Oi? Já explico. Força elástica, essa história eu conheço. Vou botar um vetorzinho assim, ó, é igual a menos K vezes o X. Se não está no livro, pode colocar o menos aqui, pode colocar o vetorzinho, né? Ou pensa que a gente está olhando ali para o módulo, né? Mas o que essa força está dizendo, o que essa equação está dizendo para a gente? Ó? A intensidade da força elástica, que é o FL aqui, né? FL, vai ser primeiro negativo, né? O que significa esse negativo? A força elástica sempre se opõe à elongação. A força elástica sempre se opõe. Acho que é aqui. Tem um M aqui? Acho que é quando é plural, tem, né? Não sei. Ele se opõe, daí tem. Quando é ele se opõe, daí não tem? Eu também não sei. Tá. Tá, a força elástica sempre se opõe à elongação. Gente, não sei escrever essa palavra. A elongação. Tá. Ah, é, tem isso, né? Pelo menos desconta só por causa disso, né? Tá, então a força elástica sempre se opõe à elongação. Quer dizer, ela é sempre contrária, por isso menos, ó. Porque se o x, o quanto eu estiquei a mola, é positivo, a força elástica ela vai ser negativa porque ela aponta em sentido contrário. Ó, eu puxei a extremidade da mola para baixo, a força elástica aponta para cima. O que aconteceria se a partir daqui eu tivesse apertado a mola para cima? A força, eu empurrei a mola para cima. Se eu considerar o x negativo, a força vai ser para baixo. Porque a mola ela sempre se opõe à elongação que é gerada nela, né? Então, se eu tenho uma mola que está pendurada e ao invés de colocar um corpo, eu empurro a extremidade dela para cima, ela começa a fazer uma força que aponta para baixo. Tudo bem? Então, a força elástica é sempre contrária à elongação. Daí, na verdade, esse menos é para dizer o seguinte, ó, se eu considerar um sinal no x, a força elástica vai ter sempre sentido contrário, vai ter sempre sinal contrário. Se eu considero o x positivo, a força é negativa. Se eu considero o x negativo, a força vai ser menos com menos. E quando o x vai ser negativo? Pode ser assim, ó. Eu desenho uma mola na horizontal, que é mais fácil de visualizar esse exemplo, ó, e aqui está a mola comprimida. O zero da mola era aqui, ó.
Aqui está o zero. Então, se foi para a esquerda, eu posso considerar isso aqui como um x que é negativo. Menos 3 centímetros. A força que a mola exerce aponta para onde? Para a direita. Para restituir a posição de equilíbrio. Para restituir a configuração original da mola. Então, aqui está a força elástica. Foi? Então, se o x é negativo para a esquerda, a força elástica é para a direita. Na verdade, esse positivo e negativo, né, ele é uma referência, né? Para a direita eu posso considerar positivo ou poderia considerar negativo. Ninguém faz isso, mas poderia, né? Quem que nos compele a usar o positivo para a direita e o negativo para a esquerda é o plano cartesiano. Que o plano cartesiano é uma coisa que foi inventada também. Então, Descartes inventou o plano cartesiano, todo mundo, que ideia boa, todo mundo usa. Mas podia ser o contrário. A gente diz que para cima é positivo e para baixo é negativo, mas isso é uma referência de sentido, é só isso. Podia ser tudo ao contrário e dá na mesma. Tá, então esse menos quer dizer isso na lei de Hooke, né? Que a força elástica é oposta em sentido à elongação. E aí mais uma coisa, né? Quanto maior for o x, maior vai ser a força elástica, né? São diretamente proporcionais. Então eu vou escrever aqui, ó. A força elástica é diretamente proporcional, tem módulo, né? Mas dá para escrever diretamente proporcional à elongação. Então a força elástica ela tem sempre sentido oposto à elongação. Se eu estico a mola, a força é para comprimir a mola, ou se eu comprimir a mola, a força é para esticar a mola de volta para a posição de equilíbrio. E o K que está aqui, ó, a gente tem que conversar um pouquinho sobre ele. Ó. Este K é chamado de constante de elasticidade da mola. Constante elástica da mola, ou constante de elasticidade da mola, né? Essa constante elástica, ou constante de elasticidade da mola, vai me dizer qual é que é a proporção entre força e elongação. Se a gente olhar para o exemplo anterior, a gente pode descobrir qual é que é o K dessa mola, porque eu tive que exercer uma força de 10 newtons para esticar ela 1 centímetro. Então, eu posso dizer que é 10 newtons a cada centímetro. 10 newtons por centímetro. Se a gente olhasse para essa equação aqui, ó, dá para até usar, ó, força elástica, agora em módulo, tá? Não precisa pôr nem o sinal, nem as setinhas de vetor. Força elástica é Kx. Se eu botar a unidade de todo mundo, eu vou descobrir qual é que é a unidade da constante elástica da mola no Sistema Internacional de Unidades. Força em newtons é igual a constante elástica vezes a elongação, uma distância, né, no Sistema Internacional em metros. Passa o metro dividindo, quer dizer que a constante elástica no SI vai ter uma unidade que é newtons por metro. E a gente pode ler isso como newtons a cada metro. Aqui eu não fiz por metro, né, por centímetro, mas eu poderia descobrir quantos newtons é por metro. Se eu tenho que fazer 10 newtons em 1 centímetro, eu teria que fazer 100 vezes mais para elongar essa mola a 1 metro. Porque é 10 newtons a cada centímetro. 1 metro é 100 centímetros, então vai ser 1000 newtons, 100 vezes maior. Então, a constante elástica de uma mola me diz quantos newtons eu tenho que fazer a cada metro, ou quantos newtons eu tenho que fazer a cada centímetro de elongação que eu quero gerar nessa mola. Por exemplo, se eu colocar aqui 2K, duas constantes elásticas, ó, vou colocar, inclusive vou escrever, por exemplo, uma constante elástica K1 que é igual a 100 newtons por metro. O que isso significa? Pode ler newton a cada metro aqui. Ó. 100 newtons a cada metro significa que essa mola, cuja constante de elasticidade é o K1, precisa ser puxada, né, com uma força de 100 newtons para ela parar de se esticar quando tiver 1 metro de elongação. Então, exatamente, é isso aí. Essa é a proporção, tá? Vai colocar a cada metro, mas tá certo, 200 newtons a cada 2 metros, ou 50 newtons a cada meio metro. E quando não me derem centímetros, a gente vai passar para metro? Tu pode fazer a conta com um centímetro aqui, ó, que é 10 a menos 2 metros, lembra? Tipo, vou fazer como um rascunho aqui em cima, ó. Eu tenho uma constante elástica de 5 newtons por centímetro. Ó, isso aqui é igual a 5 newtons dividido por 1 centímetro, né? Então, é 5 newtons dividido, o cent é 10 a menos 2, né? Então, 1 vezes 10 a menos 2 metros. Passa para cima, 500
newtons por metro. Ou tu pensa, cada centímetro é 5, para 1 metro vai ser 500. Dá para fazer isso também, tá? Ou tu, no lugar do centímetro, tu troca 10 menos 2 e faz a conta com os números, vai dar 500. Ou tu pode pensar, a cada centímetro é 5, então para 1 metro vai ser 100 vezes maior. Tudo bem? Tá. E aí, se por acaso tiver outra mola no mesmo exercício, é um K2, que é 500 newtons por metro. Ó, as duas estão em newtons por metro, então eu posso comparar. O que eu posso dizer sobre a mola 2 em relação à mola 1, que ela é mais dura ou que ela é mais mole? 5 vezes mais dura, porque eu tenho que fazer uma força 5 vezes maior nela para ter uma mesma elongação, para ter uma mesma deformação. Foi? Entendeu essa relação entre elongação e força numa mola? Agora a gente vai conversar sobre o gráfico da força elástica, tá? Tem gráfico também. Gráfico. Mais tarde ele vai ser mais útil, tá? Mas também pode aparecer questão de força elástica com gráfico. Gráfico da força elástica versus a elongação. Esse é um gráfico bem simples, na verdade. Como é que fica o gráfico da força elástica em função da elongação versus o x? Se é diretamente proporcional, se é essa equação que rege o módulo da força elástica, se eu desenhar o eixo, uma reta crescente, né, que coincide com a origem. Ó. Força elástica em newtons, em função da elongação em metros, o x em metros. E aqui eu estou pensando em módulo, tá? Por que em módulo? Porque se eu levar esse menos em consideração, quando o x é negativo, a força teria que ser positiva, né? Daí... Eu sei quando que eu tenho que usar o sinal ou quando eu tenho que usar. Módulo tu não usa sinal. Na verdade, esse sinal aqui ele está para dizer que a força elástica sempre se opõe à elongação. Se tu lembrar disso, tu não precisa pensar no sinal. Tá? Porque daí tu vai saber que se eu puxar a extremidade da mola a partir do zero para a direita, a força vai ser para a esquerda. Se eu puxar a extremidade da mola para a esquerda, a partir do zero, a força elástica vai ser para a direita. Nesse caso, não precisaria. Não. Se tu sabe que o sentido que a força elástica vai ter, porque é mais fácil até tu pensar, né? Se eu apertei a mola, a força é para esticar ela. Se eu estiquei a mola, a força é para ela voltar para o tamanho original dela. Então, a equação original tem o menos, mas tu pode nunca pensar nesse menos, se tu desenhar direitinho a força. Tá? Lá no eletromagnetismo acontece isso também, na lei de Faraday-Lenz. Tipo, tem o menos que tu não usa nunca para fazer a conta, mas ele tem que estar lá para te dizer que a força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo magnético que gerou ela. Tá? É uma questão de... o que gera a força elástica é a elongação, mas olha a ingratidão aqui, né? Quem faz ter força elástica é a elongação, mas a força elástica é a favor da elongação ou é contra ela? É contra. Então é uma força que se opõe à causa que lhe deu origem. Lá na indução eletromagnética acontece isso também. Tá? E vai aparecer esse menos, a gente não usa ele para fazer conta, mas tem que saber o que ele significa. Tudo bem? Aí eu sei então que se a equação que rege esse gráfico, né, o módulo da força igual a kx, se eu tiver uma força de, sei lá, 1 metro, a força aqui vai ser 10 newtons. Se eu tiver uma força de 2 metros, a força aqui vai ser 20 newtons. Como é que fica o gráfico que representa a evolução da força elástica em função da elongação? Uma reta crescente, né? Ó, vou fazer aqui essa reta crescente. E aí, se eu quiser olhar para a tangente da inclinação dessa reta, esse cara aqui, ó, o θ, a tangente de θ nessa reta é o valor do A, né? Lembra? Ó? Y igual a AX. Então, a tangente de θ é o K. Porque é só dividir, né? Exatamente, é só dividir. Newton por centímetro é constante elástica. Newton por metro, perdão, é constante elástica. Foi? Por enquanto, esse gráfico aqui não tem muita graça, tá, Lu? Porque ele vai ser bastante útil depois que a gente conversar sobre trabalho. Daí a gente vai calcular o trabalho da força elástica por esse gráfico, pela área do gráfico. Mas depois que a gente vê o trabalho, a gente fala sobre isso. Tá? É nas próximas aulas. Força elástica é só isso. Tem que saber que o módulo é Kx, que é uma força que sempre se opõe à elongação, e que a constante elástica me dá a proporcionalidade entre força e distância, força e elongação. Quanto maior o K, mais dura é a mola. É bem simples, tá bom? Vou deixar tu copiar o que tu quiser copiar, ou se quiser tirar foto. Depois eu apago e a gente vai começar a conversar sobre força centrípeta.
Agora sim que eu vou começar a gravar as aulas para fazer um site de novo. Por causa do iPhone. Porque é muito mais fácil. Antes era uma função. E eu posso pôr esse microfone aqui, ó. Nem tá aparecendo quase aqui, né? Não, Então, esse microfone sem fio, conecta direto no computador. Olha só que maravilha. Na outra vez que eu gravei a aula, meu Deus, era muito mais complicado. Nossa Senhora. Eu usava um gravador profissional ligado ao computador e um fio que saía do gravador profissional que entrava por aqui na minha blusa e virava um microfone de lapela. Complicadíssimo. Por que o Hooke era odiado por Newton? Assim, ó. O Hooke era o chefe da cadeira de filosofia natural, né, que é o nome original da física, na universidade lá em Londres. E aí o Newton era tipo orientando, né, do Hooke. Aí o Newton veio com um experimento lá, que a luz passava num prisma e virava várias cores, sabe? A dispersão da luz, fenômeno super famoso e já acreditado a Newton, né? Peraí, só pra uma coisa uma dúvida pra. Ah, Lembra quando eu te perguntei da miragem? tá. Qual é o efeito da miragem? Refração. Que não é a mesma coisa da fibra óptica. Ou é? É. É a mesma coisa? Aham. Tá. Refração. Tá. A refração, imagina, a refração gera a reflexão total, a refração da luz, né? Causa a reflexão total, que causa a miragem. Que é o mesmo, na verdade, sim, ponto. A fibra óptica utiliza o mesmo princípio. A fibra óptica também é uma refração e também é reflexão. É, a reflexão total. Ó, vou escrever aqui, ó, condições para que ocorra a reflexão total. Saiu num simulado nosso, da fibra óptica. Uhum. Eu tentei me lembrar, de quase certeza que era igual, mas não tinha certeza. Da miragem, É no mesmo momento que se explica isso para o aluno. É no mesmo momento que se explica isso para o aluno. Porque a gente está vendo refração. Conhece esse desenho? Esse é o mesmo peixe, não é? Raio incidente, é posição aparente, né? Raio incidente, raio refratado e reta normal, né? Ó, condições, até vou botar aqui do lado, ó, para reflexão total. Mais completo. Primeira condição é que o índice de refração no meio de incidência tem que ser maior que o índice de refração no meio de refração. Tipo, tem que estar indo do mais para o menos refringente, porque daí vai afastar da normal. Porque se vai voltar, né, tá vendo? Se vai sofrer reflexão total, se ele vai voltar, ele tem que afastar do normal. Isso vai acontecer quando ele for do mais para o menos refringente. E a segunda condição é que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. Porque, pensa comigo, aluno, se eu vou aumentando o ângulo de incidência, o que vai acontecendo com o raio refratado? Ele vai se afastando cada vez mais da normal, né? Vai chegar uma hora que, devido ao ângulo de incidência ser bem aberto, o raio refratado ele vai sair rente à superfície. A gente diz que esse é o raio limite. A partir desse raio limite, ele vai refletir totalmente. Tá? Então, o ângulo de essa é a primeira condição. A segunda condição é que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. Aí tem uma conta para calcular o ângulo limite. Ó. Seno do ângulo limite é igual ao índice de refração 1, 2, aliás, que é o menor, sobre o índice de refração do meio 1, que é o maior. Vou escrever aqui embaixo. Seno de L é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. É mais fácil de lembrar que é o menor em cima e o maior embaixo, o seno do ângulo limite, porque o seno sempre é 0, né? Sim? Tipo, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, é o máximo seno, né? Então, para qualquer ângulo no primeiro quadrante, o seno é entre 0 e 1. Então, é 0,
E para essa fração da 0, o número que está em cima tem que ser menor do que o número que está embaixo. Daí vai ser o índice de fração menor sobre o índice de fração maior. Vou apagar só o gráfico aqui, tá? Depois que a gente terminar a força elástica, se tu quiser, daí eu paro de gravar, eu te mostro, eu tenho um negócio uma apresentação ali bem legal com animaçãozinha, posso te mostrar isso. Então eu tô pensando quando chegar essa parte do conteúdo, se nós passarmos, porque eu tenho essa animação legal, tô pensando como é que eu vou fazer para dar aula com animação para vocês. Porque a gente tentou, né, nos vetores e a TV prejudicou a gente. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou pensar. O Newton era aluno do Hulk. Era aluno do Hulk, era orientando. Daí o Newton chegou lá com um experimento da dispersão luminosa e o Hulk disse assim, cara, faz outra coisa que ninguém vai ter interesse nisso aí. Daí o Newton foi fazer outra coisa. 13 meses depois o Hulk publicou sobre a dispersão luminosa. Aham, filho da puta. Daí o Newton ficou bem amargurado em relação a isso, por isso que depois ele descobriu várias coisas e nunca espalhou para ninguém para não roubar as ideias dele. O princípio quase não foi publicado. Se não fosse o Halley dizer para ele, cara, publica esse bagulho porque é muito importante. Tipo as leis da mecânica, né? Até hoje o princípio é a publicação científica mais importante da humanidade, né? E ele não estava muito afim de publicar por causa do Hulk. Loucura, né? Aí olha só como é que ele se vingou. Depois que o Hulk morreu, ele assumiu a cadeira de ciências da natureza, ciências, filosofia natural, aliás, da Universidade de Londres. E aí teve uma noite que ele tomou uns vinhos a mais ali e ele passou pela universidade toda e todo o retrato que tinha pintado do Hulk ele recolheu e botou fogo. Porque naquela época não tinha foto, né? As pessoas pintavam um retrato, né? Chamava o pintor e ficava embaixo da luz de uma janela ali e o cara pintava. E aí o Newton botou fogo em todas as imagens pintadas de Hulk. Até hoje não tem nenhuma assim. Você sabe mais ou menos como é que era o Hulk por retrato falado com base em cartas. Tipo, as pessoas comentavam como é que era o Hulk e aí alguém fez uma pintura baseada nisso, mas dele mesmo não tem mais. Selfie não tem mais. Loucura, né? Vingativa, Newton. Enfim, bem que fez. Tá. Aí eu vou começar conversando contigo Lu, sobre força centrípeta assim. A gente viu a força peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo. Sempre é essa força. A gente viu a força normal, que é a força de compressão entre duas superfícies, né? Uma superfície empurra a outra. A gente viu a força de tração, que é a força que qualquer átomo da corda faz no átomo adjacente, é uma força que vai sendo transmitida de uma extremidade à outra da corda. A gente viu a força de atrito, que tem a ver com a fricção, com a rugosidade das superfícies. E a gente viu agora a força elástica, que é a força que uma mola faz. Todas essas são forças mesmo, são interações entre dois corpos. A força centrípeta não é uma força em específico, ela pode ser qualquer uma. A força vai fazer papel de força centrípeta quando a força causar mudança na direção do vetor velocidade, quando essa força causar aquela aceleração centrípeta que tem no MCU. Quer dizer que a força centrípeta não é uma força em específico, a força peso ela pode fazer papel de força centrípeta. A força normal também, a força de tração também, a força de atrito também, a força elástica também. Qualquer uma dessas forças que a gente viu, ela pode fazer papel de força centrípeta. Qualquer uma delas. Então, a centrípeta, na verdade, é aquela força ou o resultado da adição das forças que causam mudança na direção da velocidade, que causam curvas. Então, eu vou escrever aqui, ó. A força centrípeta é o resultado das forças
que causam mudança na direção vou botar aqui, da velocidade. Ou seja, o resultado. Que causam a curva no movimento. Então imagina que... Vou tentar fazer um desenho aqui, espero que fique bom o suficiente para entender. Imagina que isso aqui seja uma mesa. Vou desenhar bem simples aqui a mesa. E sobre essa mesa tem um objeto que está preso ao centro por um fio. E esse objeto que está preso ao centro por um fio, aqui está o fio, ele acaba descrevendo, por causa desse fio, uma trajetória circular. Então, vou desenhar aqui, ó. Então, ele descreve uma trajetória circular, ele tem uma velocidade que é tangente à trajetória, aqui está a velocidade, e por inércia a gente sabe que ele não teria uma trajetória curva, né? Por inércia ele segue pela tangente, por inércia ele tem ou MRU ou repouso. Então tem que ter uma força que está causando mudança na direção do vetor velocidade. No caso desse objeto sobre a mesa, é a força de tração na corda. Quer dizer que a força de tração está fazendo o papel de força centrípeta. Então, nesse caso, a força centrípeta é a força de tração. Então, quem causar o movimento curvilíneo, quem causar essa trajetória curva, vai ser chamado de força centrípeta. Mas quem que é o agente que está atuando sobre o objeto que faz ele fazer a curva? O fio. Então, a força que a corda faz papel de força centrípeta. Por isso que eu disse que a força centrípeta é a força de tração. Nesse caso, né, nesse exemplo, cada situação tu vai pensar, mas quem que está fazendo esse objeto fazer uma curva? A partir daí tu vai saber quem que é a força centrípeta. Vamos chegar lá, aguenta. Mas é a força de atrito que impede o pneu de deslizar. Tá? Na verdade, qualquer força que acelera o carro, que freia o carro, que faz o carro fazer uma curva é o atrito, porque o carro só tem contato com o chão. Então só pode ser força de atrito. Tipo, impedindo o pneu de deslizar, quando o carro empurra o pneu para trás, o chão empurra o carro para frente. Quando a gente quer frear, a gente segura os pneus do carro, né? E aí para impedir que eles deslizem, existe uma força que aponta para trás que diminui a velocidade do carro. E quando o carro está fazendo uma curva, se ele seguisse pela tangente, o pneu ia deslizar. Então, para impedir o deslizamento, tem uma força puxando o carro para dentro da curva, que é o atrito fazendo papel de força centrípeta. Tudo bem? Sempre é uma força que faz papel de força centrípeta. Se esse é o caso, então vamos pensar assim, ó. Força centrípeta vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Se eu quiser saber qual é que é o módulo da força centrípeta que está atuando sobre o objeto, eu posso pensar assim. Força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta a gente tem duas equações lá no MCU. Pode ser que tu não lembre, tá? Mas a gente viu. Isso aí faz tempo, né? Desde antes de começar a falar de força. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. Lembra de ter visto essa? E a aceleração centrípeta... Eita! Será que eu vou conseguir levantar? A aceleração centrípeta... Isso, é ômega ao quadrado vezes o raio. A idade não permite mais fazer essas coisas rápidas. Né? Ó, então eu tenho aqui o raio da trajetória, r. Eu tenho a velocidade v, então a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio, ou ômega, que é a velocidade angular, ao quadrado vezes o raio. Quer dizer que a equação da força centrípeta ela pode ter duas equações. Uma que eu uso a aceleração centrípeta como essa, e outra quando eu usar a aceleração centrípeta como essa. Então vai virar ou essa aqui, força centrípeta
é igual a m vezes v ao quadrado sobre o raio, que é a que mais se usa, tá? Essa aqui é a mais pop delas. Ou a gente pode, no lugar de v ao quadrado sobre o raio, escrever ômega ao quadrado vezes o raio, né? Força centrípeta também pode ter módulo igual a m vezes ômega ao quadrado vezes r. Velocidade angular. Aquele 2π vezes a frequência, lembra? Ou 2π sobre o período. Tem que dar uma olhadinha lá no MCU, tá? Tá, então vamos lá. Força centrípeta é o resultado das forças que causam a mudança na direção do vetor velocidade, que causam a curva. Qualquer força pode fazer papel de força centrípeta desde que essa força ou essas forças, pode ser mais de uma, tá? Causem mudança na direção do vetor velocidade, causem aceleração centrípeta. Então a tração vai ter que módulo nesse caso, se eu souber qual é que é a massa do corpo. A tração vai ter módulo m vezes v ao quadrado sobre r. Porque ela é a força centrípeta. Então assim que a gente calcula a tração nessa situação. Ah, qual é a tração na corda quando o corpo está girando em cima de uma mesa com velocidade tal, a massa tal e raio tal? mv ao quadrado sobre raio. Agora, quer perguntar alguma coisa? É inversamente proporcional ao raio. Para uma mesma velocidade linear, sim. Agora, se for por uma mesma velocidade angular, vai ser diretamente. Depende do que está considerando constante, né? Se a velocidade é sempre igual, quanto maior o raio, menor é a força centrípeta que precisa. Está pensando na estrada, né? Se a curva é mais fechada, tu precisa de uma força centrípeta maior para fazer a curva, né? E quando o atrito não conseguir ter essa intensidade toda, tu vai sair pela tangente. Porque o atrito tem um limite, né? A força atrito-estática máxima. Então vamos começar a avaliar as situações específicas que caem em prova. Tipo a primeira aqui, ó, letra A. Vou botar um mesmo. Carro em curva. Quando o carro está numa curva, existe uma força que faz papel de força centrípeta que impede o deslizamento do carro, que é a força de atrito, aliás. Essa aqui é a curva, vou desenhar o raio dessa curva, que está o centro da curva, vamos imaginar que é aqui, R. E aí eu tenho um carro qualquer, que tem uma velocidade, caguei no final do desenho, uma velocidade que é tangente à trajetória aqui, ó, vê? E a trajetória de inércia do carro seria seguir pela tangente, mas ele não faz isso, ele faz a curva. Quer dizer, tem alguma força causando essa curva. E aí se a gente parar para pensar, o pneu do carro, deixa eu soltar tudo isso aqui, ó. O pneu do carro, ele não tá reto quando o carro tá fazendo a curva, né? Como é que o pneu tá? Ele tá viradinho assim, né? A gente gira o volante por causa disso. Se o pneu tá viradinho assim, eu tenho ou não tenho uma tendência dele escorregar? Tem, né? Porque ó, assim ele rola, né? Se o pneu tivesse assim, ele escorregaria. Só que se ele tá assim, ele escorrega, tem uma força que se opõe ao escorregamento dele. E essa força que se opõe ao escorregamento dele vai puxar o carro para dentro da curva, vai fazer papel de força centrípeta. Então eu vou desenhar aqui, ó, uma força que aponta para o centro da trajetória e eu vou chamar ela de força de atrito. Primeira regra sobre questões que envolvam força centrípeta. Não desenhe uma força e chama ela de centrípeta, tá bem? Tá vendo? Eu não fiz isso aqui. Porque a força vai ser ou a tração, ou o peso, ou a força de atrito, ou a normal, ou a força elástica. E ela que vai fazer o papel de força centrípeta. A gente vai ver daqui a pouco no Globo da Morte. Depende. Em cima é o peso mais a normal. Embaixo é a normal menos o peso, mas tu vai ver depois. A ideia é que tu nunca desenhe uma força chamando ela de força centrípeta, porque não tem uma força que é sempre centrípeta. Tem uma força que faz papel de força centrípeta. Quem que é a força aqui? É a força de atrito. E a gente pode dizer assim, tá, professor, mas tu acabou de me dizer que como ela é uma força ó, que é perpendicular à velocidade, que puxa para dentro da curva, né, ela faz papel de força centrípeta, tá certo? Força de atrito faz papel, até vou escrever diferente. Vou começar com a força centrípeta. Então, quem é que faz papel de força centrípeta aqui? O atrito. Então, vou escrever aqui, ó. Força centrípeta é igual a força de atrito. Quando o carro faz uma curva, essa é a força. Por isso que as rodas de carro de trilha são mais. Tem mais ondulações, assim. Tem as garras, né? É, Pra fincar na terra, né? mais. Tem mais tração. Uhum. Naquele terreno que é mais macio, né?
Porque no asfalto não ajuda nada, né? Mais larga também diminui a pressão. Isso, mas daí não tem a ver com aumentar o atrito, tá? O atrito não depende da área, tá? Pode até aumentar os pontos de contato, mas a força por ponto de contato diminui. É a pressão que depende da área. Aí assim, o pneu mais largo é para ele durar mais, tá? Porque a pressão reduz bastante, uma pressão menor reduz bastante o desgaste. Força sobre área. Força sobre área. Quanto maior a área, menor a pressão. Então, o pneu ser mais largo ou mais fino tem a ver com gastar mais rápido ou gastar mais lento o pneu. Não com a força de atrito. Aí eu vou te fazer uma pergunta depois de terminar de anotar o que você está anotando aí, que é, que tipo de atrito que é? Estático ou cinético? Lembra que pergunta tem que fazer para responder se é estático ou cinético? O estático é quando não desliza, né? E o cinético é quando desliza. O pneu não está deslizando, né? Então é estático. No ponto de contato do pneu com o asfalto não tem isso aqui, ó. Não está deslizando. No ponto de contato é força de atrito estático. Então é a força de atrito estática que faz papel de força centrípeta. Se fosse cinética, o carro estaria deslizando. E aí, quem tem experiência dirigindo já sabe, né? Que não pode deixar começar a deslizar. Né? Porque quando começa a deslizar, já era. Porque a força de atrito cinética é menor do que a estática, né? Então, se começou a deslizar, tu passou do valor máximo que a força de atrito estática pode ter e o carro vai continuar deslizando, né? Ele não vai parar mais. Daí, agora a gente vai pensar no limite da curva. Como é que a gente calcula qual é o limite de fazer essa curva ou do que depende esse limite? A gente vai pensar o seguinte, ó. Se eu chegar super rápido, olha só, eu aumento a velocidade, né? Eu preciso de uma força centrípeta maior para fazer a mesma curva. É a mesma curva, tem o mesmo raio, é o mesmo carro, tem a mesma massa. Então, se a velocidade aumenta, eu preciso de uma força centrípeta maior. Aí a tendência de escorregar fica maior. Se dobra a velocidade, daí a força teria que ser 4 vezes maior. Tá, e aí quem que faz papel de força centrípeta? A força de atrito estática. Só que a força de atrito estática tem um limite de valor. Quer dizer que existe uma velocidade limite que vai fazer com que a força de atrito estática máxima seja a força centrípeta no limite do seu valor. Por isso que eu não posso fazer qualquer curva com qualquer velocidade. Eu extrapolo o limite da força de atrito estática e vou sair pela tangente. Oi? Cinético e começa a deslizar. Ele começa a sair pela tangente, né? Que é onde fica as marcas dos pneus, né? Não é para dentro, né? Nem para fora, é tangente mesmo. Tá, então quer dizer, quando eu estiver na velocidade máxima, é o que eu vou escrever aqui, ó. Na velocidade máxima com que se pode fazer essa curva. Vou botar 2 pontos aqui, melhor. Na velocidade máxima, a força centrípeta vai ser a força de atrito estática máxima. E aí, para descobrir essa velocidade máxima, agora a gente vai abrir as equações. A da força centrípeta e a da força de atrito estática máxima. Força centrípeta é m vezes a velocidade máxima dessa curva, ao quadrado sobre o raio dessa curva, é igual à força de atrito estática máxima, que é normal vezes o coeficiente de atrito estático. Vou fazer aqui do ladinho. No lugar da normal, já que é uma curva horizontal, ó, essa é a vista de cima, tá? A gente está assistindo o carro fazer a curva de drone. Então, essa é a vista de cima. Se a gente estivesse vendo de lado, a normal e o peso seriam igual, né? Porque é uma curva horizontal. Então, se a curva é horizontal, assim, o carro está fazendo a curva assim, a normal e o peso têm módulos iguais, elas se anulam. Então, no lugar da normal, a gente pode escrever m vezes g. Eu vou copiar a equação, só vou trocar o normal por m vezes g. Massa vezes a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva ao quadrado sobre o raio dessa curva será igual a m vezes g, que é o módulo da normal numa curva horizontal, vezes o coeficiente de atrito estático. O que dá para fazer com a massa dos dois lados da igualdade ali? Dá para cortar. E o que significa cortar a massa quando eu estou calculando a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva? Que não depende da massa. Então, a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva depende da massa do carro? Não. Depende de quantas pessoas tem no carro?
Não. Depende de quantas malas tem no carro? Não também. Quer dizer que a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva ao quadrado, vou passar o raio multiplicando, ó, vai ser igual a R vezes G vezes μ. É desses três fatores que depende. Terminando a conta, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, né? Quer dizer que a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva será igual a raiz quadrada de R vezes G vezes o coeficiente de atrito estático. Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Não precisa saber essa equação de cor, tá bom, Lu? Tu pode lembrar, no caso do limite do carro fazendo a curva, que a força centrípeta é a força de atrito estática máxima. Aí tu vai abrir as duas equações, a da força centrípeta e da força de atrito estática máxima, e tu vai chegar naquilo ali. Primeiro, então, uma coisa que a gente já falou, não depende da massa. Depois eu vou ter uma conversa contigo e com quem está assistindo a aula gravada também, que é um raciocínio que até em parte vai fazer a gente achar que quanto maior a massa, maior a velocidade máxima que o carro pode fazer a curva, tá? Mas eu te mostro até a partir de onde que o raciocínio falha. Mas voltando. Quer dizer que a velocidade máxima é diretamente proporcional à raiz quadrada do raio da gravidade e do coeficiente de atrito estático entre o pneu e o asfalto. O G não muda, né? Aqui na Terra o G é igual em tudo que é lugar. Quer dizer que quanto maior for o raio da curva, maior é a velocidade máxima com que eu posso fazer ela. Faz sentido, né? Se a curva é mais aberta, eu posso tacar ali pau e fazer a curva sem problema. Se a curva é mais fechada, eu tenho que cuidar, né? Por quê? Porque se o raio é menor, a velocidade máxima com que eu posso fazer a curva também é menor. Tá. Então, se a curva é fechada, tu tem experiência de estrada também, né, Lu? Então, tu já sabe, né? Tu tá dirigindo ali, tu vê que a curva meio sumiu. Deve ser uma curva fechada, né? Eu não tô vendo mais a estrada. Tu diminui a velocidade antes de chegar na curva. Porque na curva, se tu escutar o pneu cantando, assim, ó, tira o pé do acelerador, continua fazendo a curva e torce, né? Porque não tem o que fazer, pisar no freio é pior. Tá? Não existe o que tu possa fazer para melhorar a tua situação, a não ser esperar que o atrito, né, do ar diminua a velocidade do carro, isso normalmente vai acontecer, mas frear não é uma opção, tá? Porque o pneu já está quase deslizando, se tu frear, tu aumenta essa tendência dele deslizar. Então, melhor não, tá? Se é uma estrada que tu conhece, tu já sabe mais ou menos o limite, né? Tipo, eu viajava daqui para Chapecó toda semana, eu sabia qual era a curva que precisava frear e qual era a curva que não precisava. Mas uma estrada desconhecida é bom ir mais devagar até que tu pegue o costume dela, até que tu conheça essa estrada. Então, o raio faz todo sentido. Se é menor o raio, a curva é mais fechada, a velocidade máxima é menor. E o coeficiente aqui tem a ver com o estado do pneu, né? Se o pneu está muito velho, se o pneu está muito gasto, esse Mi aqui ele é menor. Pneu velho não significa gasto necessariamente, tá? Porque o pneu tem validade. A borracha ela desidrata, ela fica ressecada e ela começa a gastar muito mais rápido. Então pode ser que tu fique sem pneu, né? Sem aderência no meio da curva. Então, acho que é 3 anos a validade de um pneu, não tenho certeza, tá? Uma vez não levava isso em consideração no Brasil, mas agora... Mas e se o pneu, mesmo pela mais idade, mas também que ele não tá com a marca? Se ele não tá craqueladinho, sabe? Se ele não tá rachadinho assim, até que... Mas mesmo assim não é a mesma coisa que o pneu novo, né? Se passou da validade de 3 anos, o pneu já é considerado ressecado. Mas enfim, andar na cidade tem problema? Não. Na cidade tu tá, né, 40 km por hora, 50, 60 km por hora. Vai na faixa lá, tu anda a 60 e ainda pode ser que te multem. Mas na estrada daí tu vai tomar mais cuidado, né? Aqui que me pergunta, né, professor, mas e se é aquaplana, o que faz? Sinal da cruz, no máximo, tá? Dirigir tem aquela, né? Tu tem que ter bons reflexos, mas tu tem que saber quando não usar eles, né? Porque às vezes tu piora a situação, tá? Tu capotar um carro, a pessoa capota um carro no meio de uma viagem porque ela se apavorou e ela não pensou no que ela estava fazendo. Ela deixou o reflexo dominar. Mesma coisa do freio ABS, né? Se tu deixar o reflexo dominar, tu, sem o ABS, tu... Oi? ABS deve ter. É um 500, né? Não, mas igual. Sim, se é um carro, não, pode ser até antes. É que assim, ó, carro mais popular, daí o ABS agora que é obrigatório. Mas os carros que são mais uma linha um pouco superior, assim, né, vamos dizer, eles já vêm com ABS. Provavelmente teu tem. Provavelmente teu tem. O meu era de 2014 e tinha. Tá? Então, né, depende do carro, né? Depende, tipo, tal fabricante botou ABS, no meu era o caso da Honda, né? Acho que botou ABS desde que, tipo, projetou o carro, porque é uma coisa que realmente ajuda bastante. Mas sem o ABS, se tu pisar com tudo no freio, ele vai deslizar, né?
E é o teu reflexo. Numa curva, quando ele começar a derrapar, teu reflexo é pisar no freio, que só piora a tua situação. Se aquaplanar e tu perder a tração, se tu tá assim, o teu exercício é não fazer nada. Quando tu não tem muito o que fazer estrada de chão, tem que esperar. Quando é... Estrada de chão até tem, tá? Estrada de chão, se tu puder tracionar o carro para dentro da curva, né? Faz. Tipo, eu tô saindo pela tangente, né? Faz que nem os carros de rally, né? Tu acelera para fazer a curva para dentro. E quando o carro começar a virar, tu atravessa a direção e faz drift. Estrada de chão dá para fazer, mas tu só vai ter certeza que isso dá certo depois que fizer a primeira vez, tá? Porque é contraintuitivo. Tá? Tu tá saindo da curva, pisa, vira o volante, quando o carro começar a atravessar, tu vira ele de volta. Aí tu vai fazer a curva ladeando. Daí tu faz a curva, mas tem que ser patinando, tem que ser tracionando. Que é uma coisa contraintuitiva tu fazer também. Ser piloto de rally é um troço muito difícil. É isso aí. Mas enfim, né, tua intuição resolveu. Então, pneu importa e o raio da curva. Agora, por que a massa não? Vamos lá. Talvez tu passe por uma situação de uma conversa de churrasco e aí tem aquela pessoa que é entendida. Não, caminhão não faz muita diferença, né? O caminhão é mais tombar, né? Tipo, o caminhão, se ele tá com uma massa maior, a velocidade máxima com que ele pode fazer a curva é maior, depende, se a carga tá alta é até menor, né? Por quê? Porque o centro de gravidade dele tende a seguir pela tangente, né? E a força de atrito é só embaixo. Acho que você falou uma vez que a massa do caminhão não importa para frear, né? Não. Se ele vai deslizar ou não, não. Mas importa na prática. Porque o caminhão é um tamanho pesado e não consegue frear. Sim, quanto maior a massa, maior a inércia. Tipo, eu preciso de uma força maior para diminuir a velocidade de uma massa maior. Mas o que vai fazer o caminhão deslizar ou não deslizar não é se ele tem mais massa ou menos massa, é só o coeficiente de atrito. Então, se o caminhão está pesado, ele vai frear numa distância menor. Desculpa, maior. Se ele está leve, ele freia numa distância menor, por causa da inércia. Mas para fazer a curva, não. O caminhão cheio, de repente, ele tombe mais fácil do que o caminhão vazio, né? Na verdade, é o que acontece. Né? Mas pensando sem tombamento, pensando em fazer a curva mesmo, por que mais massa não influencia na velocidade máxima? Vamos ir com o raciocínio certo até perceber que ele dá errado em algum momento. Maior massa, ele pesa mais e a normal é maior. Isso, a normal é maior, né? Concorda? Normal aqui, ó. E se a normal é maior, ela não é maior a força de atrito estática máxima? Porque se eu aperto uma superfície contra a outra, é mais difícil deslizar. É aqui que a gente tem que parar e pensar o seguinte. Aumentar a massa, além de aumentar a força de atrito estática máxima, não aumenta também a força centrípeta necessária para fazer a curva? Porque a inércia dele aumenta também. A gente está aumentando a força de atrito? Sim, ninguém disse que não. Eu disse que não está aumentando a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva. Porque aumentar a massa aumenta a normal, sim, aumenta a força de atrito estática máxima, sim, mas também aumenta a tendência dele seguir em linha, a inércia aumenta junto. Então, ainda bem que a força de atrito é maior, senão ele não ia fazer a curva. Então, aumenta as duas coisas. Aumenta a força de atrito, que é quem faz ele fazer a curva, mas também aumenta a tendência de seguir pela tangente. Quando a massa aumenta e aumenta junto a força, não muda nada. A velocidade máxima que o carro pode fazer a curva é a mesma, independente da sua massa. Foi? Tá, não vejo a massa porque... Aumenta a inércia também. E aí, para ver o Globo da Morte no quadro todo, eu espero tu terminar aí o que tu quer fazer, eu apago e daí a gente vê Globo da Morte a partir de lá. De atrito. Velocidade máxima. Com que pode fazer a curva. Vou ter que botar um casaco aqui. Não, botei a tua borracha aqui, Lu. Pode.
Tá muito melhor essa câmera. Não devia nem ter comprado outra. E assim, ó, mas daí tu não pode usar o celular. Sim, mas eu tô gravando uma aula, né? Vou usar o celular pra quê? Mas nas escolas também não pode ter celular? Eu? É, Eu posso, mas eu não tenho como usar, né? Porque eu a aula eu tô falando o tempo inteiro, né? E se eu pauso, não pega nem bem pegar o celular, né? Não, sim. Faça um exercício, eu vou pegar o celular. Não pego. Meu celular eu levo junto na aula. Eu não levava uma vez, mas como eu uso as apresentações pela internet, para não precisar levar o meu computador, às vezes eu logo na conta do iCloud e eu preciso do celular para confirmar, né? Senão ele não deixa eu logar. Uma pergunta aleatória nada a ver com a aula. Eu tenho uma bike ergométrica e ela tá rangendo. Agora eu nunca lubrifiquei. Eu não tenho que comprar um lubrificante. Depende de onde que tá arranjando. Não, faz tempo. A ergométrica Eu acho que é ergométrica, né? Aquela bicicleta que tem casa. parada pode ser que seja na cinta dela, o pessoal bota pó de grafite. Entre essa, porque deve ter um rolo e alguma coisa segurando o rolo, né? Eu enxergo que é fechado, né? Pois é, tem que ver o que depende o que é, pode ser muita coisa. Eu descobri que é um óleo de silicone. Pode ser também, ou grafite. É. Mas tu tem certeza onde que tá rangendo? Não. É, esse é o problema, que pode ser um monte de coisa. Quer dizer, um monte não, mas umas duas, três. Sim. É que eu comprei ela desde o 20. Sim. Eu não usava muito, agora tô usando. Tá. Pois é, eu não sei. Eu sei que esteira precisa comprar aquele pozinho de grafite para colocar embaixo do pano, porque o pano fica raspando onde tu pisa, né? E ali da bicicleta ergométrica que eu conheço é tipo, tem uma coisa freando, né? Aquilo que tu regula da carga, tá freando um rolo. E aí pode ser ali que dá o barulho, ou pode ser onde tu pedala mesmo. Porque tem a parte do sistema de correia que nem a bicicleta normal, né? Talvez é ali o barulho, não sei. Eu acho que não. Tá. Segundo, o Globo da Morte. Eu morria de medo disso aqui. Eu ia no circo, mas eu me cagava todo. Porque era muito barulhento, sabe? Muito barulho. É? Eu faz muito tempo que eu não vou no circo. Não tenho vontade de ir também. É? Querido. Globo da Morte. Aqui tá o raio do Globo da Morte. Eu vou desenhar a moto em 4 posições e a gente vai estudar as 4 posições da moto. Moto aqui embaixo, no ponto mais baixo da trajetória. Moto aqui subindo. É normal, se ele vira de ponta cabeça. Pela inércia. Tipo, olha pra mim aqui, ó. Ó, se ele tivesse velocidade aqui e não tivesse a superfície, né? Iria sair pela tangente. Quem é que tá apertando ele pra dentro? A superfície. E aqui, ó, porque ele não sai pela tangente? Porque a superfície tá apertando ele, tá apertando ele, apertando ele. Claro que aqui em cima pode ser que a normal seja menor que o peso, né? Ele vai se sentir mais leve, que nem no elevador, né? Normal menor que o peso, eu me sinto mais leve. Mas continua existindo. Continua tendo o normal e o peso. E o pneu dessas motos é diferente? Não. Na verdade, aqui o atrito não faz muita diferença, só para ele embalar. Não é o atrito que mantém ele fazendo a curva, aqui é a superfície. Vou desenhar a velocidade dele, sempre tangente à superfície, ó, fumacinha. Velocidade tangente à superfície, nesse ponto, né? Depois a velocidade muda, porque tem força centrípeta. Velocidade e aqui velocidade para baixo. Fiz ele se movendo em sentido anti-horário, mas se fosse horário não faz diferença nenhuma, tá? E aí, ponto A, que é o ponto mais alto da trajetória, que é o primeiro que a gente vai estudar, o ponto B, que é o ponto mais baixo da trajetória, depois os pontos C e D juntos, tá? Que aqui é bem parecido. Na verdade é a mesma coisa. Bom, quais são as forças que atuam sobre o motociclista? Em qualquer posição. Vou pensar, pode ser na peso, então força peso, a força normal.
E aí o atrito seria a favor ou contra o movimento aqui, né? Depende se ele está acelerando é a favor, se ele está freando é contra. Tá? Mas a força de atrito, como ela é sempre paralela à superfície, né? Ela não tem componente nenhuma que é centrípeta, né? Tipo, não tem como tu decompor uma força assim ou assim para o centro nessa posição, nem aqui. Então a gente não vai pensar na força centrípeta, porque no globo da morte não é a força de atrito que ajuda a ter a força centrípeta, tá? Então peso eu desenho para baixo, né? Aqui está o peso. Como é que eu vou desenhar a força normal, caso ela exista, né, no ponto mais alto da trajetória, se a superfície está em cima? Para baixo também. A normal é para baixo. Ó, é isso aí. No ponto A, vou botar aqui do ladinho, no ponto A. Eu já vou escrever assim, ó, no ponto A, a força centrípeta é igual. Lu, percebe que eu fiz de novo, ó. Eu não desenhei nenhuma força e chamei de centrípeta. Que a força centrípeta vai ser a soma dos dois. É isso? Correu uma lágrima aqui. Vai ser o peso mais a normal. Quer dizer que aqui no ponto mais alto da trajetória, como as duas apontam para o centro, a soma delas vai ser a força centrípeta. O que pode te perguntar no ponto mais alto da trajetória? Pode perguntar qual é que é a normal. Como é que tu vai fazer? A força centrípeta tu sabe calcular, mv ao quadrado sobre o raio. O peso é m vezes g, tu calcula normal. Mas tem outra coisa que eles gostam de perguntar no ponto mais alto da trajetória, que é qual é a velocidade mínima que ele precisa ter no ponto mais alto da trajetória para não cair? Porque não sei se tu já girou alguma coisa assim, ó. Tu percebe ou não percebe que existe uma velocidade mínima para passar pelo ponto mais alto da trajetória? Tem, né? Se for muito devagar, vai só. De uma forma, o peso vai vencer a normal. Na verdade, não é isso. Na verdade, é assim, ó. Tô girando, né? Daí, vou imaginar aqui que eu não vou pegar nada que eu tenho ali de girar, porque tá tudo meio preso, mas tem algum carregador aí? Eu não tenho, inclusive, eu tive carregador aqui. Não, eu posso te emprestar já o carregador. Não tem nada. Tá, peraí. Aqui, ó. Só botar no celular. Ah, e não é isso aqui, né? Não é. Então é o outro, aquele lá. Tá bom. Ah, tu pode carregar em casa ou tá muito acabando? Tá bem acabando. Tá. Quando a gente gira alguma coisa pendurada numa corda, a gente percebe que é a corda que mantém o objeto fazendo a trajetória curva, né? A tração na corda que está puxando para o centro. Só que quando a velocidade está muito pequena, o corpo, ele, a partir daqui, ele começa a ter quase que um lançamento oblíquo, né? E aí ele cai, sem passar pelo ponto mais alto. Quer dizer que o motociclista, ele tem que ter no ponto mais alto da trajetória uma velocidade mínima para não cair. Então vamos perguntar, como é que eu calculo a velocidade mínima? Na velocidade mínima, no caso dele estar passando pela velocidade mínima no ponto mais alto da trajetória, o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte, ó. Se ele está na velocidade mínima, ele está quase caindo, né? Se ele está quase caindo, quanto que vai valer a normal? Zero. Quer dizer que quando a gente zera a normal, a gente descobre qual é que é a velocidade que ele passaria aqui, ele ia ter aquele frio na barriga, não ia ter sensação de peso nenhuma, ele não ia ter normal nenhuma. E ele ainda assim ia continuar a trajetória. É claro que logo depois de passar pelo ponto mais alto da trajetória, aqui do lado já vai ter normal de novo. Mas quando ele passa com a velocidade mínima, a normal é zero. A velocidade Do resto. Normal é igual a zero. Se a normal é zero, o que sobra é que a força centrípeta vai ser igual ao peso. Daí a força centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre o raio, essa velocidade é a velocidade mínima no ponto mais alto da trajetória, igual ao peso que é m vezes g. Quer dizer, quando ele passa pelo ponto mais alto da trajetória, ele tem uma velocidade mínima que não depende da massa dele. Ó. E a força peso é quem está fazendo sozinho o papel da força centrípeta. Daí a velocidade mínima no ponto mais alto da trajetória. Que engraçado, porque a força peso não depende da massa. É que assim, ó, a força peso depende da massa. O que não depende é a velocidade mínima. Tá vendo? Tipo, a velocidade mínima que ele precisa ter aqui em cima não depende da massa. Porque é só o peso que está fazendo o papel de força centrípeta sozinho. Aí se aumentar a massa, aumenta a força, mas aumenta a inércia também. Por isso que é a velocidade mínima. Exatamente. Foi? Tá. Então a velocidade mínima vai ser ao quadrado, né? Vai ser r vezes g. Quer dizer que a velocidade mínima no ponto mais alto da trajetória vai ser igual a raiz quadrada de r vezes g. Precisa saber decor isso aqui, essa equaçãozinha no final? Não, não precisa. Pode igualar a força peso à força centrípeta, lembrando, naquele ponto
Eu tenho normal e tenho peso, as duas somadas são a força centrípeta, só que na velocidade mínima o normal zerou. Ele não está comprimindo a superfície quando ele passa com a velocidade mínima. Daí tu zera a normal e calcula o resto. Tudo bem? Na verdade, Lu, não existe fórmula para normal. Por que é normal? Porque ele está passando a velocidade mínima. Se eu precisasse calcular normal aqui, eu ia botar a equação do peso, a equação da força centrípeta e ia descobrir normal. Isso, a normal não tem uma fórmula específica. Quer ver uma coisa? Ó, se tu lembrar de quando a gente falou de normal, ó, vou te lembrar de uma aqui. Ó. Eu fiz um desenho assim, ó, com o corpo e disse que o peso do corpo era 10 newtons. A normal nesse caso é 10 newtons, mas daí eu fiz o seguinte, ó, eu disse que alguém apertou o bloco para baixo. Tá vendo que a normal é uma força que tu calcula em função das outras. Ah, quando não tinha essa, a normal era igual ao peso. Quando eu apertei para baixo, a normal agora é 12. Tá vendo? Ela é uma força que tu sempre calcula em função das outras. Ela não tem uma fórmula específica. Foi? Moral da história, Lu, e a gente vai ver no ponto B, no ponto C, no ponto D, é que tu vai desenhar a trajetória curva, vai investigar quais são as forças que estão atuando aqui. E aí tu vai ver, o resultado delas tem que ser a centrípeta. Daí tu começa escrevendo força centrípeta é igual. Isso aqui vai estar sempre em todos os pontos. Antes era a força de atrito do carro fazendo a curva, podia ser a força de tração quando o objeto está fazendo uma curva horizontal. Então, as forças que atuam sobre o corpo, elas podem ou não compor a força centrípeta, mas sempre algumas vão compor a força centrípeta. O teu objetivo numa questão de curva, que envolve força, né, é descobrir quem é que está fazendo o papel de força centrípeta. Depois que tu fizer isso aí, é bem fácil. Agora vamos ver o ponto B, ó. O ponto B também é bem interessante. Ponto mais baixo da trajetória. Quais são as forças que atuam sobre o corpo que podem fazer papel de força centrípeta? Vai, pode falar. Tá livre. Nesse momento ele tá na horizontal. Ele tá na horizontal, mas ele tá andando na horizontal ou ele tá fazendo uma curva? Ah, então tem que ter resultante centrípeta. O peso para baixo, sempre apontando para O baixo, peso para cima. vai. Mas Vai. não pode uma anular a outra. Não vai anular a outra, verdade. Não vai anular a outra, mas a resultante delas tem que apontar para onde? Vai ver? Para o centro. Quer dizer que uma delas é maior. Qual delas que é maior? Viu? A normal é maior que o peso. Quer dizer que aqui embaixo ele se sente mais pesado. Não pesa mais, né? Mas ele se sente mais pesado porque o chão está empurrando ele com uma força maior. Volta para a estrada. Quando o teu carro está descendo um declive aqui, ele vai para a horizontal. Quando ele faz isso aqui, tu não sente teu corpo entrar mais no banco? A normal é maior que o peso. Quando ele está indo na horizontal, ele começa uma subida, tu não sente teu corpo entrar mais no banco? A normal está sendo maior que o peso. Se eu estivesse olhando o carro de fora, o amortecedor não ia apertar nesses momentos, quando ele está fazendo assim ou quando ele está fazendo assim? A normal é maior que o peso. Então o chão está empurrando o carro com uma força maior que o peso para anular o peso e sobrar um restinho que vai fazer ele fazer uma curva. Quer dizer que quando ele está no ponto mais baixo da trajetória, ou está no final da descida e começando a subida no asfalto, o carro está fazendo no asfalto uma força maior do que o peso. A normal é maior. Que loucura, né? É que nem aqui. Só que ao invés de alguém estar apertando, é porque o carro está fazendo uma curva, daí a superfície tem que empurrar o carro com uma força maior, porque além de anular o peso, precisa sobrar um pouquinho para ele fazer a curva. Quer dizer que nesse momento a normal é maior do que o peso. E aí sobra uma resultante por cento, tá vendo como faz sentido? É, depende da velocidade dele, depende da massa dele. Ó, vou escrever aqui, ó. Força centrípeta vai ser igual ao que então, Luci, a normal é maior que o peso? Normal menos o peso. Foi? Se a gente quiser calcular normal, eu vou dizer que a normal, deixa ela lá na direita, é igual ao peso, passei para a esquerda foi positivo, mais a força centrípeta. Ah, mas quanto maior que a normal? Aí depende do quanto eu preciso de força centrípeta. Ela vai ser o peso mais mv ao quadrado sobre r. Então, se eu te perguntar qual é que é normal no ponto mais baixo da trajetória, bom, vamos lá. Peso para baixo, que nem tu mesma disse, normal para cima, e aí tu chegou à conclusão de que a normal tinha que ser maior, porque elas não podem se anular, tem que ter uma resultante centrípeta. Então, a força centrípeta, a resultante centrípeta vai ser normal menos peso.
Aí escrevi isso, ó, força centrípeta normal menos peso. Peso é m vezes g, força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, achei a normal. Tudo bem? Agora eu vou aproveitar esse caso B e eu vou para uma situação, um problema que é muito parecida com essa, mas a gente acha que não é. Que é quando alguém está pendurado num cipó. Eu brinco que é o caso do Tarzan, né? Mas não precisa ser o Tarzan, o trapezista, né? Ó, caso do Tarzan. Só não tem nada a ver com isso aí? Tem. Tarzan se pendura no cipó, né? O que o Tarzan faz? Aquele grito bem louco. Eu acho mais legal que às vezes tem uns caras que avaliam os desenhos, né? O Tarzan tá segurando. Você já viu esse desenho? O Tarzan tá segurando sei lá, a namorada protegida dele. Acho que é a Jane. Né? E aí ele tá com as duas mãos segurando e ele tá andando no cipó. Só que daí, como é que ele tá segurando o cipó? Ele tá com as duas mãos segurando ela. Aí mostra um desenho atrás, como se ele estivesse segurando o cipó entre as nádegas. É muito engraçado. É que nem o Vingador, né? Tu assistia Caverna do Dragão? Conhece o desenho? Não, tá. Caverna do Dragão eram os caras que estavam no inferno lá, que eles nunca saíam, e o Vingador era o cara mau, que ele andava a cavalo e ele saía voando com o cavalo, mas as asas eram dele. Então, quer dizer, ele carregava o cavalo. Aí criaram um meme mais cansado que o Vingador que carrega o cavalo enquanto está voando. Meu Deus. Quando eu receber isso, eu vou te mandar. É muito engraçado. E eu, quando era criança, assistia esse desenho, acho que é o mais plot twist disso é esse. Eu nunca tinha me dado conta que era o Vingador que tinha asa. Eu assisti o desenho e saía voando, o Vingador com o cavalo. E ele só voava quando ele estava de cavalo. Daí tu tinha uma impressão de que era o cavalo que tinha as asas. Mas na verdade era o Vingador. Muito louco. Mas enfim, aqui tá o Tarzan, né? Segurando aqui na corda, aqui, ó. Gritando, bem loucão. Esse é o meu Tarzan. E aí tem duas forças atuando sobre ele que fazem com que ele descreva essa trajetória curva, porque ele não está indo na horizontal. Então tem a velocidade dele, que aponta para a direita, velocidade do Tarzan. Tem o peso dele, força com que a Terra atrai o Tarzan. E a força que puxa ele para cima é a força de tração na corda, né? Eu tenho uma força de tração na corda. Se eu tenho a tração puxando ele para cima e o peso puxando ele para baixo, ele está fazendo uma curva, quer dizer que o resultado dessas duas forças é a força centrípeta. Força centrípeta vai ser igual. Quem que é a força centrípeta? É a soma, é a subtração, é quem menos quem? Se é a tração menos o peso, quer dizer que a tração na corda aqui é maior ou menor do que o peso? Maior. Quer dizer que quando uma pessoa se pendura brincando de Tarzan, quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória, a força que ela tem que estar apta a fazer na corda é maior do que o peso dela. Por isso que quando as pessoas caem. Videocacetada. Videocacetada. Essa videocacetada que a gente assiste com frequência, inclusive, tu olha para a pessoa e tu percebe, não é nem um preconceito, o porte físico dela não aguenta o que ela vai fazer. Ela se atira com um cipó e aí conforme ela vai chegando perto do ponto mais baixo da trajetória, tem duas coisas que acontecem nessa cena e a próxima vez que tu vê esse vídeo tu vai perceber isso. O braço, ele vai esticando e o semblante da pessoa vai mudando. Aqui, ó, ela pula até que ela solta. Ela vai se apavorando porque conforme ela chega perto do ponto mais baixo da trajetória, é cada vez maior a força que ela tem que fazer para se manter na corda. Se ela largar antes do ponto mais baixo e ela estiver na água, tá tudo bem, que ela vai cair na água. Mas tu tá assistindo esse vídeo é porque ela não caiu na água, né? Ela caiu antes da água. Então a ideia é que quando tu percebe que uma pessoa que não conseguiria se manter parada no cipó ou na corda, vai pular, tu já avisa. Não vai porque tu não vai conseguir passar pelo ponto mais baixo da trajetória. Se a pessoa não consegue se segurar na corda com os próprios braços parada, ela não vai conseguir passar pelo ponto mais baixo da trajetória. Tudo bem? Por isso que as pessoas caem. Então quer dizer que nesse ponto mais baixo da trajetória, aqui, ó, a tração é maior do que o peso, assim como aqui a normal é maior do que o peso. Foi? Se te perguntar qual é que é a força que a pessoa precisa fazer na corda para passar pelo ponto mais baixo da trajetória, está pedindo a tração, vai calcular por essas duas. Calcula a força centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio, m vezes g que é o peso, ou passa para cá, né?
A equação é a mesma. Ó. Tração é igual ao peso mais a força centrípeta. Porque além de anular o peso para a pessoa, se ela estivesse parada, tem que ter uma resultante centrípeta, né? Tem que superar o peso num valor que faça ele fazer a curva. Foi? Não é difícil, né? Depois que tu entende, desenha as forças, a centrípeta é a resultante. As radiais, né? As que são na direção do centro. E por último, no globo da morte, depois tem só mais um caso de carro passando em cima do morro, a gente acaba a força centrípeta, tá? Passou rápido, né? Deve ser o que isso? 13h30 já passado. C e D. Eu que achei que a aula ia ser mais curta hoje. Não vai. Nos pontos C e D, de novo tem essas duas forças, né? O peso, desenhar o peso aqui, ó. Aqui o peso está ajudando, está acelerando ele, peso. Aqui o peso está freando ele, né? Está fazendo ele cada vez mais devagar. De repente ele está acelerando e tem atrito. Mas como é que tem atrito se não tem normal? Tem normal, porque ele está fazendo uma trajetória curva. Então tem a normal, que é a superfície empurrando ele para o centro, e aqui tem a normal, que é a superfície empurrando ele para o centro. A força resultante que atua sobre ele, sim. Tá certo o que tu falou. Ó, a força resultante vai ser a normal mais o peso. Então a resultante aqui aponta para cá. E aqui a resultante aponta para cá. Mas quem dessas duas forças faz papel de força centrípeta? Só normal. E a normal não ser maior? Do que o peso, não faz diferença aqui. A normal ela independe do peso. A normal aqui é a única força que faz papel de força centrípeta. Então, para calcular qual é que é o valor da normal naquele ponto, força centrípeta é igual a força normal. Como é que eu calculo a força normal ali? Pela força centrípeta. Quer dizer que a força centrípeta sozinha, a normal sozinha, faz papel de força centrípeta. O peso, que na posição C e D, né, é vertical, está perpendicular à força centrípeta, percebe? Então não tem componente. Pode falar. Que é mais difícil de se manter no C. É nos que tem só uma força. No caso, a força peso é a força normal. E aqui vai ser, aqui tem as duas, né? Aqui se não tivesse normal, ainda tem o peso para ajudar. Aqui é normal, além de anular o peso, tem que ser maior, né? A maior normal, aqui é uma normal intermediária e aqui vai ser a normal menor que tem. Quando o motociclista está girando, ele se sente bem pesado aqui, mais leve, mais leve, mais leve, pode pesar nada aqui, né? Sensação de peso nenhum. E aí vai aumentando o peso até que fica cada vez mais, ele se sente mais pesado até aqui, depois ele começa a ficar cada vez menos pesado. Sensação, né? O peso não muda, né? O que muda é a sensação de peso que ele tem. Tá, então se a UFSC já perguntou isso, tá? Lá de Floripa, não sei se é objetivo para ti, mas a UFSC já perguntou qual é que era o valor da força normal no ponto C e no ponto D. Daí tu tinha que calcular a força centrípeta, porque normal não tem uma conta específica, né? Depende de quem que está atuando ali no corpo. Então calculava a força centrípeta e sabia normal. E a UFSC perguntou qual é que era a força resultante que atuava nos pontos C e D, que é o que tu disse antes. Então eu calculo a força centrípeta, que é a normal, e aí a normal mais o peso, que vai dar um Pitágoras aqui, né? Vai ser a força resultante. E pode ser que ele pergunte também qual é que é a aceleração resultante. Daí, se tu tem a força resultante, como é que tu acha a aceleração resultante? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Foi? Aí complicou um pouco, né? Mas é a UFSC, né? E é uma das afirmações lá. Como é que é? Não vai fazer lá? Quem que quer morar em Floripa, né? Fazer medicina. Tá, olha só. Agora eu vou aproveitar esse cantinho aqui de não precisar apagar tudo, né? Pode deixar ali, tu tira uma foto só também, não precisa tirar duas. É quando o carro tá passando na lomba. Então, carro no morro. Vou botar no morro. No morro. Tipo assim. Tem algum lugar da cidade aqui de Santa Maria, porque tem em todas, um lugar onde a gente vai passar de carro para sentir o frio na barriga. Não sei onde é que é aqui em Santa Maria, mas toda a cidade tem. Vou desenhar aqui o melhor projeto automobilístico da história da humanidade. Um Uno quadrado. Ficou ruim meu Uno, hein? Continua ruim. Aqui está a velocidade do Uno. Eu tenho uma curva, né? Porque essa é um morro, né? Então tem o centro da trajetória aqui, ó. Aqui está o raio.
E aí tem duas forças atuando sobre o Uno. Peso, que aponta para o centro da Terra. E é normal que aponta para onde aqui? Para cima, porque a superfície está embaixo, né? Está empurrando o corpo para cima. É uma curva, tem duas forças radiais, força centrípeta é igual. E aí, elas são iguais? Aqui o peso é normal? O peso tem que ser maior. O peso tem que ser maior. Peso menos normal. Tô bem orgulhoso, tá? De verdade. Se eu passar normal para cá, ó, normal vai ser igual ao peso que já estava aqui, menos a força centrípeta. Então, se ele te perguntar qual é que é normal, qual é que é a sensação de peso aqui, se ele estivesse em cima de uma balança no carro. Não, é menos. Peso menos mv ao quadrado sobre raio. Ou tu até me disse assim, Lu, vou voltar ao teu raciocínio, ó, peso menos normal, né? Peso tem que ser maior, porque ele aponta para o centro. Quer dizer que aqui é normal, é menor do que o peso. E é por isso que dá frio na barriga quando passa numa lomba. É porque dá a sensação de peso, não é o peso, não é normal. Normal é a sensação do peso, isso aí. Então a gente se sente mais leve, né? O friozinho na barriga é por causa disso. Aquela falta que dá, né? É porque quando a gente passa com uma determinada velocidade, a normal diminui, porque o peso faz papel de força centrípeta, né? Então acaba que a normal fica menor do que o peso. O quanto que ela fica menor? O valor da força centrípeta. Foi? Então tá. Então se o carro passa aqui, ó, com velocidade anormal é maior que o peso. Se o carro passa aqui, a normal é menor que o peso. E se o carro está no plano horizontal, a normal é igual ao peso. Tipo, isso aí cai direto, tá? Caiu na CAF, pode cair aqui em Santa Maria também, pode cair até na UFN com um desenho. Ah, tá andando na horizontal, normal é igual ao peso. Quando ele passa por cima da lomba, normal é menor do que o peso. Quando ele passa aqui embaixo, normal é maior que o peso. Tu pode lembrar de tu andando na estrada, né? Na horizontal, tua sensação de peso é a mesma. Quando começa a subir, aumenta, né? E quando tá lá em cima do morro, a sensação de peso é menor. Isso aqui acontece na rodovia do Parque, saindo de Porto Alegre e vindo para cá. Na rodovia, quando tu vem por lá, né? Pela 386, depois pega de Tabaí e vem para cá, né? Não sei qual é a rodovia 287, talvez. Não sei. Enfim, talvez seja. Mas quando tu tá na rodovia do Parque, para chegar na 386, tem um monte de... E aí quando tu passa por esses morrinhos, tu tem uma sensação de frio na barriga. Que é o... Ui, né? Tudo bem? Semana que vem, e para ti já que está assistindo a gravação, né? Semana que vem a gente tira dúvidas sobre as questões das forças notáveis, tá? Lei de Newton, força notável. A gente... Isso, aí tem que fazer todas. Tem o vídeo também de solução dessas aí, né? Todas. Mas o que não resolver, venham pra gente... O vídeo é para poupar tempo aqui, né? Mas igual, se ficar alguma dúvida, a gente tira pra gente poder ir adiante e conversar sobre o trabalho, né? Falar sobre conservação de energia e tal. Vou parar a gravação ali.